Dia 11 de setembro tem a grande final do Wild Rift Game Changers e eu tô aqui na Riot Games para conversar com os times finalistas, a TBK e a Netshoes Miners. E eles vão contar pra gente o que o público pode esperar aí dessa grande final. Vamos conferir? Bom, gente, o primeiro time que tá aqui comigo é o Netshoes Miners. E é o seguinte, eu quero saber como que tá esse friozinho na barriga aí pra grande final, porque afinal de contas é a primeira vez de vocês em um palco com o público, né? Bom, eu sou a Lily Chan, Nick Lily Chan no jogo. Eu sou a AD Carry da Miners. Assim, a gente tá bem nervosa para o campeonato. Toda a experiência do stage é algo, tipo, que a gente, provavelmente, nenhuma de nós, assim, imaginou que poderia estar acontecendo. Tipo, desde lá do início, nas classificatórias, sempre foi um sonho que a gente sempre manteve muito bem o pé no chão, tipo, respeitando nossas adversárias mas sabendo do nosso potencial de chegar na final. Então, conseguir concluir toda essa trajetória e mostrar todo o nosso potencial e poder chegar no dia 11 e mostrar tudo que a gente treinou de um stage para várias pessoas que vão estar provavelmente torcendo pra gente é bem gratificante. Bom, mas antes dessa final vocês tiveram todo um caminho que vocês precisaram percorrer. E antes das classificatórias, vocês já jogavam juntos? Como que era? Eu sou a Lê, a jungle da Netshoes Miners. A gente já jogava juntas, eu, a Ju e a Ray, a gente já jogava juntas. Aí depois a Lily veio, a Dani entrou pro time, só que a Dani não conseguia acompanhar a gente na final. E a Amora sempre estava junto com a gente no time, apoiando. E também já tinha treinado e já estava num outro time com a gente. Então aí a Marinha entrou e é isso. Nesse momento que vocês jogavam juntas, já era uma coisa assim mais profissional, que tinha um coach falando, não, gente, calma, mentalidade campeã e etc. Como que era esse momento? Como a gente tinha o Hulk e o Chabo de staff, de os dois coach, sempre foi algo muito profissional. Os dois sempre trabalharam muito bem, tanto o nosso mental, agora também entrou o Marcelo, que é o nosso psicólogo, então trabalharam muito bem o nosso mental, como a gente deve se portar, e foi algo bem profissional. A gente nunca teve muito dessas coisas de tilt, de falar muitas coisas assim uma pras outras, que a gente também não é, a gente não faz nosso tipo fazer isso, sabe? A gente senta e conversa e resolve as nossas coisas. Na BGS que teve em outubro, eu conversei com as meninas do Valorant, da Team Liquid. Como elas estão em alta, né, elas falaram que elas aprenderam bastante ao longo aí do campeonato do Game Changers, que elas também participam. Vocês também tiveram a oportunidade de aprender bastante com o campeonato ou vocês acham que já chegaram preparadas? Eu sou a Júlia, suporte, né, da Miners. A gente aprendeu bastante ao longo, até eu que posso falar, porque eu vim da solo kill, né? Eu não jogava competitivo. Então, graças aos dois coaches ali, o Xabi e o Hulk, eu acabei ampliando muito a minha visão de jogo, né? Aprender a rotar melhor, né? Porque minha rotação era meio estranha, vamos dizer assim. Eu ficava muito do lado do meu ADC. Então, assim, creio eu que todo mundo aprendeu mais do que tudo, né? Oi, eu sou a Ambition, a mid laner da Netshoes Miners. E a gente aprendeu bastante, principalmente nessas qualificatórias. Tanto que na primeira a gente terminou em 5º lugar. Então aí a gente sentou, viu, conversou certinho tudo, a gente se entendeu melhor. Com a ajuda tanto dos coaches quanto do psicólogo também. Então, com conversa a gente conseguiu se entrosar. Tanto que pro segundo qualifier a gente conseguiu o 1º lugar, né? Então, isso mostra como a gente evoluiu. Mas antes mesmo, a gente sempre aprendendo mais. Desse tempo também a gente tá aprendendo, estudando o jogo. E acho que é isso, então aprendemos bastante. Bom, vamos falar então um pouco da final. Ao longo aí, das jogatinas todas que vocês tiveram, vocês enfrentaram a TBK apenas uma vez. Vocês tiveram a oportunidade de avaliar aí como que é a jogabilidade do outro time, e aí? Na verdade, a gente scrimava muito, muito contra elas, então a gente já sabe como elas jogam, a gente sabe da habilidade delas, a gente acha que elas são bem fortes, elas são são umas oponentes dignas de uma final, tanto a gente quanto elas. E como a gente scrimava bastante e a gente pegou elas nesse segundo qualificatório e a gente chegou a ganhar delas, tanto que a gente passou para os playoffs, eu acho que elas são bem fortes, a gente consegue saber bastante do potencial delas. Tanto que quando a gente foi enfrentar ela na qualificatória 2, a gente não tinha tanto peso, porque pra gente se classificar, os pontos que a gente precisava a gente já tinha alcançado. E aí,
como a gente já escrimava bastante contra elas, a gente tinha até elas como, chamava elas de primas e brincava que a gente já tinha esse costume de enfrentar, foi quase, tipo, foi bem suave o jogo, foi um jogo bem saudável, tipo, longe de ter algum tipo de competitividade tóxica ou coisa do tipo. Então foi um jogo bem suave, que a gente só tentou dar o melhor para conseguir ganhar, mas sem aquele peso enorme em cima, sabe? Então foi bem legal conseguir jogar contra elas, porque antes na classificatória 1 a gente parou nas patroas, né, nas ex-patroas, e nos playoffs a gente ficou em chaves diferentes, né? Falando em time forte, tem alguns campeões que também estão fortes e eu vi aí bastante nos jogos de vocês e também no time que vai ser finalista junto com vocês, que é a TBK. Bom, eu tô falando do Galho, da Karma. Karma eu acho que vocês não jogaram tanto, mas o Galho e a Senna eu vi bastante nas gameplays. E aí, como que vai ser esse pick ban? Sobre o Galho e a Karma, né, a Senna também, a gente joga bastante com os picks, né? Eu principalmente, né? Que a Senna e o Galho são mais minha responsabilidade. A Karma já pode ficar mais flex, né? Eu acho que tem muito potencial da gente pegar na final. E dando spoiler, olha só. Dando spoiler. Porém, tem outros bonecos também. Tem muito boneco forte, então... É mais analisar o draft mesmo. A gente teve essa experiência uma vez em outras séries, que quando começa a série, basicamente o meta é estabelecido ali. Não importa se a gente estudou bastante as adversárias, se a gente tinha algo muito estabelecido, a gente tem que sempre estar flexível para se adaptar na hora de fazer os picks, porque é uma série longa, tem muita coisa que vai ser mostrada, e geralmente essas séries longas tendem a ter um próprio meta específico. Então, provavelmente a gente pode ter ideias de bans, ideias de picks, mas que pode chegar lá na hora, a gente pode jogar um jogo para sentir a série, e acaba vendo que pode trocar o ban de um boneco para outro boneco, e assim varia. Para finalizar, então, aqui a entrevista, eu quero o palpite dos jogadores. Como vocês acham que serão essas partidas? Quantos jogos terão? Porque são dois times que estão ali pau a pau, né, na classificação. Eu sou a Amora, top laner da Miners, e meu palpite seria de 4-3 pra gente. Creio eu que um 4-2 pra gente. Vai ser uma série meio pegada, mas eu confio no nosso potencial. Eu também acho que eu aposto num 4-2 pra gente, mas pode ser imprevisível, né? Como a Kali já tinha citado numa das entrevistas dela, ela falou que seria 4-0 pra TBK. Eu acho que vai ser 4-0 pra TBK, então. Eu acho que vai ser 4-0 também. Acho que vai ser 4 jogos assim. Quem ganhar, ganhou. Então agora é só aguardar. Muito obrigada, pessoal, e até os próximos. Boa final para vocês. Já falei com o Netshoes Miners e agora eu tô aqui com a TBK, que é o outro time finalista. Mas antes eu quero conhecer um pouco mais vocês e eu quero saber se alguém aqui já participou de algum campeonato competitivo antes do Game Changers. Tive experiência com um cenário misto, então também tive experiência com GH. Consegui participar do Wild Circuit de 2021, foi o primeiro que teve, e teve um bom desempenho, mas acabei saindo durante. Como que foi sair dessa parte mais amadora para o competitivo? Antes do competitivo era muito, tipo, pequena. Eu pensava só no sentido solo kill da coisa. Tipo, só kill e tal, nada muito mecânico. A primeira partida que eu joguei em screen, me deram um tanque, que já era diferente. Eu era mono champion, eu era mono assassino. Só jogava de assassino, me deram um tanque. Aí eu falei, putz, já é mais difícil, não joguei de tanque. Era a minha primeira partida. E eu joguei contra uma Fiora Jungle. Na época a Fiora Jungle era muito roubada. Eu só abri, tipo, olhei e falei, nossa, Fiora Jungle, ganhei, muito fácil, boneco lixo. Mano, eu tomei uma surra tão grande que eu nunca mais falei desse boneco na minha vida. Aí eu falei, caramba, aqui o negócio é diferente. Aí eu aprendi a jogar de Fiora, aprendi a jogar com outros bonecos. E fui diferenciando mais a pool. Depois de um tempo você percebe que, tipo, a diferença de solo kill e competitivo é absurda. Completamente diferente. Vocês ficaram em primeiro lugar na primeira qualificatória e na segunda qualificatória vocês perderam para a Netshoes Miners. Eu conversei com o time antes de vocês e eles reconhecem o esforço de vocês, a competência, mas eu senti assim que eles estão bem confiantes, principalmente por conta dessa vitória. Mas e vocês? Vocês estão com alguma insegurança ou ao decorrer aí do campeonato vocês acham que não, que dá para levar numa boa? Eu acho que o nosso time desde aquela semifinal evoluiu muito. Naquele dia a gente sabe que a gente perdeu mais
pela gente mesma e pelas condições. Tiveram muitos problemas externos naquele dia, inclusive comigo, que afetou bastante, não tirando o mérito das meninas, mas também se a gente estivesse no nosso dia normal, no nosso 100%, talvez o resultado tivesse sido sim diferente. A gente está bem confiante, até porque de um tempo para cá os jogos delas nos playoffs não mudaram muito, e a nossa vantagem que a gente tem sobre elas e os outros times é literalmente a nossa versatilidade, então a gente consegue mudar e adaptar muito rápido e não ficar naquela mesmice de jogo que elas ainda mostram que tem. Então, acho que é isso, a gente está super confiante e vai dar a gente nessa final. Farpou legal, hein? Pra quem tava insegura de farpar, bom, soltou a verba aí. O seguinte, falando em time forte, tem alguns campeões que também estão fortes, né? Eu vi aí tanto na TBK quanto no Netshoes Miners, Galho, Karma e Senna, que apareceram bastante em ambos os times. E aí, o que vocês esperam desses piques e bans, né? Porque os dois times aí jogam com esses campeões. Gente, deixa passar uma vez só, por favor. Primeiro é só esse apelo mesmo. Eu queria dizer que nossos campeões estão bem diferentes, então provavelmente esses bans vão se repetir, então Rakan não vai passar provavelmente, se elas viram os playoffs, a Lux também deu trabalho. Então a gente já se deparou com esse cenário, então vai ser bem tranquilo pra gente lidar com isso. Qual vocês acham que vai ser o placar aí dessa final? A gente está desde o início falando que a gente vai fazer um 4-1, porque a gente sempre tem um game troll ali, mas é bem certeiro que a gente vai fazer um 4-1. Bom, obrigada pela participação de vocês e boa sorte aí na final, viu? A gente vai assistir aqui. Obrigada.